Com relação às privatizações, né, esse processo ele foi acelerado, né, na verdade ele ganhou um vulto muito grande a partir de 2015, ainda na administração Rousseff, da Dilma Rousseff, quando a Petrobras estava sendo administrada, presidida pelo Aldemir Bendini. Em 2015 foi apresentado o maior plano de privatização da história da Petrobras. Até hoje esse plano não foi superado em termos do montante previsto de ativos que seriam privatizados, da ordem de 57 bilhões de dólares. Depois de as administrações subsequentes, do Pedro Parente, do Ivan Monteiro e agora do Roberto Castelo Branco, foram mantendo a mesma linha, quer dizer, adotando planos similares e, na verdade, colocando em execução aquele plano inicial, visando a privatização dessas dezenas de bilhões de dólares de ativos da Petrobras. Entre 2015 e 2018, foram privatizados 18 bilhões em ativos da companhia. E agora, de 2019 para cá, mais algo em torno aí de 20 bilhões, né, totalizando quase 40 bilhões, alguma coisa nessa ordem. Inicialmente, né, a justificativa que se dava era até parecida com essa que você citou com relação ao sistema da dívida, né? Usava a justificativa da dívida, do endividamento do Estado Nacional para as privatizações. No caso da Petrobras, também se usou a justificativa do endividamento da companhia. Se apontava o endividamento da Petrobras como muito alto, como algo insustentável e para administrar esse endividamento, se dizia que a Petrobras precisava privatizar seus ativos. Isso desde Rousseff e Bendini. O que nós fizemos foi demonstrar que esse argumento era falacioso. Esse argumento era falso, era enganoso, na medida em que nós mostramos antes das privatizações que não seria necessário privatizar nenhum ativo da Petrobras, caso se quisesse reduzir a dívida. E nós mostramos isso de uma maneira prospectiva, né? É possível reduzir a dívida da Petrobras sem vender seus ativos, um artigo que eu escrevi com o professor José Carlos de Assis. Isso antes nós apontávamos que não era necessário. E depois, de uma maneira retroativa, depois de privatizados os 18 bilhões em ativos entre 15 e 18, até final de 2018, nós também mostramos retroativamente que aquelas privatizações tiveram um impacto muito reduzido na redução da dívida. Desse montante privatizado, que entrou no caixa da Petrobras, reduziu apenas 25% do que se reduziu a dívida. Nesse período, a dívida foi reduzida em 45 bilhões de dólares. Desses 45 bilhões de dólares que a dívida foi reduzida, apenas 25% veio da privatização dos ativos. 75% dessa redução de 45 bilhões de dólares entre 15 e 18 veio da geração de caixa da Petrobras, né? Então, essa argumentação que tentava justificar a privatização dos ativos, a gente demonstrou antes e depois que não era necessário privatizar nenhum centavo em ativos para reduzir a dívida. Também a retórica costumava se utilizar da questão dos maus investimentos e da corrupção, como se os maus investimentos e a corrupção tivessem sido os responsáveis pelo endividamento e, consequentemente, seria necessário, não haveria alternativa à privatização dos ativos. Nós também fizemos estudos mostrando que a corrupção e os maus investimentos, com os números mais conservadores possíveis, inclusive os números oficiais e os números da própria Petrobras, números conservadoramente altos, eles foram responsáveis por entre 3,5% e 4,5% do endividamento da Petrobras. O maior endividamento da história da Petrobras aconteceu em 2014, algo em torno de 130 bilhões de dólares, e desse montante pode ser atribuído à corrupção ou aos maus investimentos apenas algo em torno de 3,5% e 4,5% desse endividamento, ou seja, grande parte, a maior parte desse endividamento são recursos de terceiros que foram tomados para fazer investimentos no desenvolvimento do pré-sal, que é a maior reserva de petróleo descoberta no século XXI, e na agregação de valor a esse petróleo cru, por exemplo, nas novas refinarias que foram construídas. Então, isso nós também demonstramos, quer dizer, são argumentos que estão consubstanciados com os números e com as referências, estão colocados aí à luz do dia para que quem queira questionar, que questione, mas que leve em consideração não apenas discursos emocionados e políticos, mas também dados técnicos, dados econômicos, à luz da realidade da companhia. Então, se utilizou do mito da Petrobras quebrada para atingimento de fins geopolíticos, que são históricos,
que é destruir essa grande empresa que representa a capacidade de realização do povo brasileiro, representa a capacidade de realização do Estado Nacional e representa a capacidade do Brasil se desenvolver na medida em que ele seja capaz de se apropriar dos seus recursos naturais, das suas riquezas, que são imensas, é o país mais rico do mundo, e por isso mesmo vem sendo o país alvo da cobiça internacional, em especial dos Estados Unidos, né?